Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então o nosso conteúdo de matemática de hoje. E o conteúdo é sobre as grandezas proporcionais, beleza? Nós estudamos anteriormente aí as proporções, que nada mais são do que a união aí de duas razões. Aprendemos aí a descobrir se uma proporção é verdadeira ou falsa. Aprendemos também a descobrir o número que falta para que a gente consiga formar uma proporção, certo? E o conteúdo de hoje que nos traz é um conteúdo mais prático, é o conteúdo do dia a dia para que a gente possa entender a como aplicar essas grandezas proporcionais, tá certo? Eu gostaria também de abrir uma aspas no que eu vou falar agora com relação a este conteúdo. Este conteúdo, pessoal, ele é um conteúdo que a gente aprende agora no sétimo ano e é um conteúdo que nos acompanha aí ao longo de todos os anos escolares. Este é um conteúdo também considerado como forma de resolver vários tipos de exercícios. Então, quando a pessoa, por exemplo, vai prestar um concurso ou ela vai fazer um vestibular, muitas vezes ela esquece as fórmulas que são apresentadas para ela, para poder que ela consiga resolver um determinado tipo de exercício. Ela não lembra, né, de todas as fórmulas. E aí ela acaba utilizando o raciocínio lógico dela para às vezes conseguir tentar chegar numa conclusão. E muitas vezes ela consegue chegar nessa conclusão, fazendo como? Usando o conteúdo de grandezas proporcionais. Dentro desse conteúdo, nós vamos aprender hoje que existe a famosa regrinha de 3. Essa regrinha de 3 é uma maneira da gente calcular as grandezas proporcionais. E essa regrinha de 3, ela pode ser utilizada para a gente conseguir resolver várias situações de problemas matemáticos, físicos e químicos para sem saber quando a gente esquece a fórmula específica. Então ele é um conteúdo que nos ajuda muito, ele trabalha muito também a parte lógica, a parte de matemática lógica, tá certo? Então, gostaria que vocês prestassem ao máximo de atenção nesse conteúdo. Ele também não é difícil, porém ele exige aí da nossa parte uma atenção, beleza? Então vamos lá. Bom, de grandezas proporcionais, existem dois tipos de grandezas proporcionais, como eu já havia dito para vocês na aula anterior, onde eu passei o conteúdo teórico, certo? Quem são essas grandezas proporcionais? É quase um trava-língua para falar. Nós temos a grandeza diretamente proporcional e a grandeza inversamente proporcional. Nós temos dois tipos de grandezas, então, proporcionais. Vou explicar cada uma delas para vocês, beleza? Então vamos lá. A grandeza diretamente proporcional, que se utiliza a sigla GDP, ela é uma relação, certo? Entre duas grandezas que crescem ou decrescem juntas, sempre mediante a um fator comum. Como assim? As grandezas proporcionais, elas vão estar ligadas, então, com relação a duas comparações, as duas grandezas, duas informações que tendem ou crescerem juntas ou decrescerem juntas. Vamos ver aqui então no exemplo. No exemplo, eu passei o seguinte para vocês. Eu coloquei, por exemplo, uma situação em que a gente, por exemplo, pode fazer um tempo de viagem e a distância que a gente percorre. Olha aqui, eu coloquei que em uma hora a pessoa ela consegue percorrer 80 quilômetros. Depois, 2 horas, o que ela fez? Ela já percorreu 160 quilômetros. E com 3 horas, ela conseguiu percorrer 240 quilômetros. O que a gente consegue perceber da grandeza que está relacionada ao tempo da viagem com relação à grandeza que está relacionada à distância da viagem? Certo, né? Quanto maior é o tempo, maior também é a distância percorrida. Quanto mais tempo eu uso de viagem, mais distante eu vou conseguindo fazer o meu percurso. Então, não aumentou o tempo de viagem?
Também não aumentou o tempo não aumentou também a distância que está sendo percorrida? Então, olha lá, quando as duas grandezas aumentam, ou, por exemplo, elas diminuem, nós chamamos isso de grandeza diretamente proporcional. Pode sempre abreviar com a sigla GDP para poder identificar se o enunciado que está falando é grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Outro item muito importante nesse tipo de conteúdo de exercício que nós vamos trabalhar. Vocês estão percebendo que eu coloquei flechinha sentido para cima aqui na grandeza de tempo de viagem e flechinha para cima aqui na grandeza de distância percorrida? Isso é uma prova de eu dizer que está sendo grandeza diretamente proporcional, pois eu estou representando que o tempo da viagem e a distância que está sendo percorrida, elas estão aumentando. Toda vez que estiver aumentando, nós colocamos a flecha para cima. Ah, professor, mas os números eles estão crescendo para baixo, não seria seta para baixo? Não. Se a gente colocar a seta para baixo, a flecha para baixo, a gente vai identificar que está acontecendo que está decrescendo, beleza? Os números eles aumentam sim de cima para baixo, mas a gente coloca as setas todas para cima, para poder identificar que está tendo um aumento desses números, beleza? Então, mais uma vez falando para focar bem, grandezas proporcionais, elas podem ser de dois tipos. A primeira que nós estamos estudando é a diretamente proporcional, representado pela sigla GDP, que vai acontecer o quê? Ela vai sempre ter uma relação entre duas grandezas que vão crescer ou decrescer juntas. No caso aqui, eu coloquei a grandeza com tempo de viagem e uma grandeza relacionada à distância percorrida. Para que isso fosse uma grandeza diretamente proporcional, o que eu tive que demonstrar para vocês? Coloquei aqui um exemplo que quanto mais tempo de viagem a pessoa vai fazendo, mais distante ela vai percorrendo, tá certo? Então, como aumentou o tempo, também aumenta a distância dela. Daqui até Cabralha eu gasto 10 minutos, né? De carro se eu for bem devagar. Mas se eu for de Duartina a Piratininga, eu já gasto 20. Se eu for de Duartina a Bauru, eu já gasto meia hora. Se eu for de Duartina a Agudos, eu já gasto 40 minutos. Então é a mesma coisa. Quanto mais tempo eu vou utilizando, mais distante eu vou percorrendo. Beleza? Então, isto é grandeza diretamente proporcional. Já a grandeza inversamente proporcional, representado pela sigla GIP, GIP. Isso é importante saber porque a gente tem que colocar essas siglas. Vai ter um exercício que vai ter várias frases e vai perguntar para a gente se é grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E aí, então, eu acabo utilizando as siglas. Bom, na grandeza inversamente proporcional, vai ocorrer quando nós tivermos também duas grandezas, beleza? Só que o que vai acontecer com essas grandezas? Nessas grandezas, uma grandeza pode aumentar as suas medidas, enquanto que a outra grandeza vai diminuir, beleza? Ou uma grandeza, por exemplo, pode trazer, por exemplo, a diminuição de algo, enquanto que a outra grandeza vai ter um aumento. Como assim, professor? Vamos ver o exemplo também. Aqui eu coloquei uma grandeza representada aos números de funcionários de um lugar, por exemplo, que vai construir um muro, tá certo? E aqui nós temos o tempo para acabar o serviço, beleza? Então vamos supor que nós temos um funcionário para erguer um muro. Esse um funcionário vai gastar aí uma média de 6 horas para levantar o muro, beleza? Mas vamos supor que ele ganhe um ajudante, vai ter 2 funcionários. Ele vai conseguir terminar esse muro, ao invés de 6 horas, em 4 horas, beleza? Então percebam que já diminuiu o tempo. E vamos supor que chegue mais um colega, ficou 3 funcionários.
eles vão terminar de levantar o muro, por exemplo, se for o caso, em 2 horas. Então, o que a gente consegue perceber aqui nesse tipo de grandeza? Que a gente aumentou o número de funcionários, né? De 1 passou para 2, de 2 passou para 3. Então, usei a seta para cima para indicar que aumentou. Vocês nunca esqueçam isso, tá? Eu vou até colocar aqui para que vocês não esqueçam. Aumentou. Beleza? E o que está acontecendo com o tempo do serviço à medida que está entrando mais gente para ajudar para poder levantar o muro? Está diminuindo o tempo. Ele sozinho ia demorar metade de um dia, 6 horas. Com um colega chegando, ele já vai fazer em menos tempo, vai terminar em 4 horas. Se chegar outro colega, eles vão terminar mais cedo ainda, que vai ser 2 horas. Então, o tempo aqui para a gente está diminuindo. Então, olha lá, a seta, nós colocamos a seta para baixo, porque simplesmente ela está diminuindo. Beleza? Então, essas setas elas são extremamente importantes. Uma aumentou e uma desceu, nós chamamos isso de grandeza inversamente proporcional, pois uma grandeza ela está tendo o aumento das suas informações, enquanto que a outra grandeza está diminuindo. Diferente da diretamente proporcional, que as duas tendem a crescer e as duas tendem a diminuir. Beleza? Então, vamos ter atenção com relação a isso, tá certo? Grandezas diretamente proporcionais, representado pela sigla GDP, as duas grandezas aumentam ou diminuem, beleza? E é obrigatório colocar setas para poder identificar. Setas para cima significa que as grandezas estão aumentando, os números estão aumentando para baixo. Quando a grandeza é inversamente proporcional, representado pela sigla GIP, o que vai acontecer? Uma grandeza ou vai aumentar e a outra vai diminuir. Quando aumentar, seta para cima, quando diminuir, seta para baixo. É importante colocar essas setas. Beleza? Muito bem. Bom, agora a gente vai aprender a calcular, então, essas grandezas proporcionais. E aí, eu vou acho que fazer um outro videozinho para isso, porque aí fica mais fácil, beleza? Então, eu vou fazer uma outra videoaula só para isso.